Bom dia a todos. Em continuidade à nossa matéria de topografia, nossa disciplina de topografia, nós vamos agora trabalhar com o que nós chamamos de altimetria. Altimetria nada mais é do que a medição de distâncias verticais entre diversos pontos no terreno. Para que eu possa trabalhar com altimetria, eu tenho sempre o objetivo de levantar dois elementos importantes. Primeiro, distâncias horizontais e distâncias inclinadas, e também a questão de ângulos verticais, já que nós estamos trabalhando agora com, vamos dizer assim, a configuração do terreno nas suas diversos níveis que ele apresenta. Então, a altimetria basicamente trabalha essas questões, como diz aqui o próprio enunciado, um conjunto de processos para a determinação das alturas de todos os acidentes em relação ao plano topográfico para a obtenção do relevo do terreno. Ou seja, eu tenho que, depois de fazer o levantamento de todos esses elementos e todos os pontos de determinado terreno, seus diversos níveis, eu tenho que representar esses elementos de alguma forma num plano, seja ele um plano, no caso, horizontal, através da representação de curvas de nível, para que a partir dessa representação eu possa ter uma leitura melhor de como é o comportamento do terreno nos seus diversos níveis, que vão me permitir posteriormente fazer tanto a adaptação do meu projeto, como a movimentação, a melhor otimização da movimentação de terras, para que eu possa fazer a implantação do projeto que eu estou pretendendo. Então, essa altimetria é o nosso próximo assunto. Bom, é importante que na altimetria vocês tenham o conceito muito presente de duas nomenclaturas, o que nós chamamos de cota e o que nós chamamos de altitude. O texto está colocado como altitude ortométrica. Então, cota é toda a distância vertical, como vocês podem notar nessa representação, é toda a distância vertical de um ponto da superfície terrestre, até um plano de referência. Só que esse plano de referência é um plano arbitrário, ou seja, é um plano qualquer que eu determino como o meu, vamos dizer assim, ponto, o meu plano inicial, ou a minha cota zero, e a partir dessa cota zero eu faço a medição de todas as alturas dos diversos pontos ao longo do terreno. Então, cota, refrescando novamente, é uma distância vertical em relação a um plano arbitrário, a um plano qualquer que eu estipulo como a cota zero. A altimetria, nós já vimos visto um pouco isso no levantamento planimétrico, mas voltamos ao conceito de altimetria. Altimetria é o comprimento ou a distância vertical a um ponto qualquer da superfície terrestre a partir de um plano que eu chamo de nível médio dos mares, que nós havíamos abordado na primeira etapa da disciplina, em que nós falamos de geóide. O geóide nada mais é do que uma representação da superfície terrestre, do qual eu estipulo como plano de referência justamente o nível médio dos mares. Então, a altitude é essa relação. Reforçando novamente também, é a distância vertical entre um plano qualquer do meu terreno e um nível de referência, que nada mais é do que o nível médio dos mares. Ok? Bom, declividade vai ser a relação entre a distância entre dois pontos do meu terreno e a diferença de nível entre esses dois terrenos. Nós chamamos, portanto, isso de declividade. Quando eu apresento a declividade sob a forma de porcentagem, nós chamamos de inclinação ou rampa.
Tá? Como é que se obtém a inclinação entre dois pontos? Está a formulazinha aqui, ó. É a diferença de nível entre dois pontos do meu terreno, tá? Dividido pela distância horizontal que separa esses dois pontos. Então, esses três conceitos em altimetria são conceitos que vocês têm que ter sempre presentes ao analisar o levantamento topográfico. Então, cota, né? Altitude e declividade. Bom, gente, em altimetria existem três métodos básicos para mim, vamos dizer assim, realizar um levantamento altimétrico. O primeiro deles é o que nós chamamos de nivelamento geométrico ou nivelamento direto, né? Em que eu obtenho as diferenças de nível de uma forma muito direta através de dois instrumentos. Um deles é o que eu chamo de nível, é o que me permite fazer a leitura na régua, que nós conhecemos como mira, né? Então, basicamente, são esses dois instrumentos que nós utilizamos nesse método de nivelamento geométrico. Temos também o nivelamento trigonométrico, que já utiliza um outro aparelho, no caso o teodolito, onde eu precisarei fazer a leitura de ângulos verticais. Além da distância entre dois pontos, eu precisaria também saber o ângulo vertical entre esses pontos que eu estou a oferir. E, finalmente, o nivelamento taquiométrico, que, através de uma leitura indireta, onde eu subtraio do levantamento de campo, basicamente, ângulos, né? Ângulos verticais, e através desses ângulos verticais, com a utilização de uma mira também, eu realizo um cálculo matemático, onde eu vou obter também essa diferença de nível entre os diversos pontos do terreno. Bom, é importante também frisar no levantamento altimétrico, quando você tem um terreno, quanto mais pontos você tiver a oportunidade de levantar ao ferir nesse terreno, mais fiel será a representação que você vai fazer dos diversos níveis que ele possui. Quanto menos pontos eu levantar, menos eu terei, vamos dizer assim, uma representação mais fiel do terreno. Quanto mais pontos eu levantar do terreno, eu serei capaz de ter uma representação, um entendimento melhor de como se comporta esse terreno em a questão altimétrica. Bom, nós vamos iniciar basicamente a altimetria através do primeiro nivelamento, que nós chamamos, portanto, de nivelamento geométrico. Então, como eu frisei nesse primeiro momento, para que eu realize um nivelamento geométrico, eu preciso basicamente de dois instrumentos. O primeiro deles é o que nós chamamos de nível, que são equipamentos que permitem definir com precisão um plano horizontal. Ou seja, portanto, é um aparelho que ele não tem um movimento vertical. Ele sempre, vamos dizer assim, é fixado ou colocado ou implantado sobre o terreno, e a sua leitura através de uma luneta, ela sempre está numa posição horizontal. Tá? Então, esse aparelho é importante. A observação dos seguintes elementos que possui: a própria luneta, um nível de bolha, para que eu possa nivelar o aparelho antes de fazer as medições corretas, e através de um dispositivo de calagem, que nada mais é do que vulgarmente chamado de parafusos, né? Eu nivelo esse aparelho para que ele seja colocado na posição correta, horizontal, e a partir daí eu inicio as minhas leituras. Basicamente o aparelho é isso. Existem diversos modelos com algumas diferenças na sua configuração, no seu desenho, mas basicamente é um aparelho como esse que eu estou apresentando para vocês
aqui no slide. O outro elemento importante no nivelamento geométrico é o que nós chamamos de mira, que nada mais é do que essas réguas graduadas, né? Então, existem diversos modelos de réguas graduadas, conforme o fabricante, com diversos tipos de materiais. Pode ser em madeira, pode ser em alumínio, né? Pode ser outros tipos de metal, mas basicamente as últimas apresentadas são a de madeira, que é o modelo mais antigo, né? Portanto mais pesado até para você levar em campo, e as mais atuais, que são réguas em alumínio, são muito mais leves e mais práticas de você levar em campo. Bom, essas réguas, elas devem ter um cuidado no momento que você faz a medição, né? Retornando aqui um pouquinho ao slide anterior, você observa que essas réguas têm uma graduação em preto e em branco, né? Cada graduação dessas aqui corresponde a 1 centímetro. Tá? E ela também tem uma diferenciação de elementos que estabelecem um novo decímetro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, sempre que nós encontrarmos uma bolinha vermelha nessa régua, significa que estamos a 1 metro de altura. Tá? Nesse caso, como apresenta o número 9, significa que estamos a 1,90 m. Então, essa é a primeira leitura que deve ser feita numa régua. Onde é que está, vamos dizer assim, mirando o nível? No momento que vocês olharem na luneta, a primeira coisa que vocês devem procurar é se existe a identificação de uma bolinha vermelha, né, ou um número romano, conforme o modelo de régua, né? E aí o número de bolinhas significa se é 1 metro, se tiver 2 bolinhas 2 metros, se tiver 3 bolinhas 3 metros. Geralmente essas réguas não ultrapassam 4 metros de altura. O segundo elemento, portanto, é o número que vem posteriormente à bolinha, que significa o decímetro que você está daquele metro, né? E a partir do momento que você tem, vamos dizer assim, o fio da luneta sobre um determinado plano, vamos dizer assim, da régua, você faz a leitura, 1,90 m, e aí você conta quantos espaços tem, ó. 91, 92, 93, 94, 95, 96,5, porque está na metade do próximo espaçamento. Tá? Mas isso, oportunamente, nós vamos ver com mais cuidado, no sentido de vocês estarem bem conscientes no momento que deverão fazer essa leitura. Bom, a partir daqui, então, eu vou trazer para vocês a possibilidade no nivelamento geométrico de se ter 2 tipos de nivelamento. Um é o que nós chamamos de nivelamento simples. Quando é que ocorre o nivelamento simples? Quando sobre o terreno que você está fazendo a medição altimétrica, né? Geralmente são terrenos um pouquinho mais planos, pouco acidentados, e você tem a possibilidade de instalar o aparelho de nível apenas em um ponto sobre aquele terreno. E a partir dali você tem condições de fazer as leituras dos outros diversos pontos que caracterizam a topografia daquela área. Então isso chama-se nivelamento geométrico simples. O aparelho é instalado apenas uma vez. Tá? Nivelamento composto é quando você, pela configuração do terreno,
a necessidade de você estar instalando o aparelho em diversos pontos, porque a partir de um único ponto você não consegue ter a leitura de todo o nível do terreno. Então você é obrigado a mudar o aparelho conforme a necessidade diversas vezes para fazer, portanto, a leitura desses diversos pontos. Na prática, como é que funciona isso? Bom,